Eu já tive medo de falar em público e foi muito difícil, porque eu não conseguia nem passar em uma seleção de emprego, porque eu ficava tão nervosa, tão ansiosa quando tinha uma dinâmica em grupo, que eu começava a transpirar, o coração ficava acelerado e na hora de falar o que eu precisava ali falar, não saía. Saía tudo errado, tudo diferente daquilo que eu tinha planejado e não saía nada daquilo. A raiz, desse medo de falar em público, ela veio lá da minha infância, principalmente de 2 eventos. Um deles foi o bullying que eu sofri. Eu sofri muito bullying porque algumas pessoas, alguns primos ali, eles me chamavam de gordinha, só que eu não era gordinha, eu tinha só o rosto mais redondo, mas eu sofri bullying desses primos. Um outro evento que foi muito relevante para a questão do medo de falar em público, que eu tinha, foi em relação a uma experiência que eu tive com uma bebida do meu pai. O meu pai, quando eu era criança, ele era alcoólatra. E um dia ele deixou todas as bebidas A minha mãe pegou a bebida dele, que era Vitacana, e colocou num pé de erva doce, eu acho. Eu morava na roça e aí eu e a minha irmã, a gente achou essa bebida. E aí a gente foi brincar de ser o meu pai. E eu tinha acho que 5 anos, ela tinha 6 anos. E aí ela não bebeu. Ela deu a bebida pra mim, só que ela não deu por mal, porque ela era uma criança. E eu bebi. E eu quase morri. E nessa de quase morrer, como eu morava na roça, não tinha estrutura, a minha mãe, quando foi dar banho na gente, ela percebeu o cheiro da bebida. E aí ela ficou muito nervosa e bateu na minha irmã. E quando ela bateu na minha irmã, eu me sentia extremamente culpada pelo que estava acontecendo. Só que o pior não foi isso. O pior foi que ela contou para todos os vizinhos o que tinha acontecido. Quando ela contou o que tinha acontecido, eu me senti extremamente humilhada, porque eu fiquei com vergonha do que aconteceu, porque eu achei que era uma coisa muito feia. E quando a gente ia para a cidade do lado, que eu morava no interior, lá na cidade, no interior, todo mundo pergunta, você é filho de quem? E quando eu ia para a cidade, as pessoas perguntavam, você é filha de quem? Eu comecei a associar, puxa, se eu falar que eu sou filha do Lauro, eles vão associar que eu bebi a bebida do meu pai e vão saber que fui eu. Então, quando as pessoas perguntavam, você é filha de quem? Eu não falava, eu fui ficando em silêncio. E foi uma estratégia que a minha mente utilizou para que eu parasse de falar. E é uma estratégia de autoproteção da mente subconsciente. Então, alguém perguntava, eu ficava em silêncio, não me sentia humilhada pelo que tinha acontecido, e aí foi assim que eu cheguei na adolescência, não trocava uma palavra com ninguém. E aí, obviamente, que quanto mais o tempo passava, maior o problema foi ficando. Então eu não conseguia me relacionar com as pessoas, eu não conseguia passar em seleção de emprego, eu não conseguia fazer amigos, porque por conta de tudo isso, por conta da minha autoestima, que era baixíssima, eu ficava sempre achando que eu não tinha nada de bom para oferecer para as pessoas não iam gostar de mim, que eu não tinha valor algum como pessoa. Consequentemente, meu primeiro relacionamento foi um relacionamento abusivo, porque eu me sentia tão pequena, mas tão inferior, que eu achava que ninguém ia gostar de mim, ia me valorizar. E assim foi, até que eu encontrei a hipnoterapia. Mas antes de chegar na hipnoterapia, eu fui buscando várias coisas. Para conseguir passar numa seleção de emprego, por exemplo, eu fiz um acompanhamento com coaching. E eu fui buscando, eu fiz constelação, eu fiz terapia convencional, mas não consegui, no fundo, resolver a raiz daquele problema. E aí achei a hipnoterapia e agora, graças a Deus, posso pegar no microfone e falar em público em paz.